Olá a todos, queridos alunos da Escola Cristã Monte Sião. Sou o professor Cristiano e iremos iniciar nossa aula de Geografia com o tema África. Temos aqui o mapa da África, do continente africano. Vamos à hidrografia do continente africano. Além do Nilo, outros rios importantes para a África possuem alguns são o Rio Congo, o Rio Níger e o Zambeze, né? Que são os rios ali que compõem a hidrografia da África, os principais rios. No que se refere aos lagos, a África possui alguns muito extensos e profundos. A maior situada no leste do continente, como o Vitória, o Nyassa, o Rodolfo e o Tanganica, né? São a conjuntura dessa extensão hidrográfica do continente africano. Temos os dois principais rios, que é o Rio Nilo à esquerda e o Rio Congo à direita. Rio Nilo. Então, vamos lá. O Rio Nilo é um dos mais extensos do mundo, atravessa o norte da África e é famoso por suas histórias antigas, pelos sítios arqueológicos que existem nas suas margens. Então sabemos que a civilização, ela na Mesopotâmia, aquela região ali, são muito antiga, né? Então são um rio ali que toda a civilização em volta do rio cresceu devido à sua grande importância. O fértil Baixo Nilo deu origem às primeiras civilizações egípcias e ainda abriga as grandes pirâmides, a Esfinge de Gizé, perto do Cairo. Então, aquela região do Egito o rio é muito importante para a civilização egípcia, né? Desde aquela época de muitos anos atrás até o momento de hoje. Então, o rio Nilo é muito importante. Nessa região passam barcos turísticos que vão de luxuosos transatlânticos às tradicionais felucas, né? Também navegam entre as cidades de Luxor e Assua, né? Que são as duas cidades que é ponto turístico daquela região ali do Rio Nilo. Temos aqui uma imagem de satélite. Percebo que ele é o Mar Mediterrâneo, Europa, Mar Vermelho, Golfo de Suez, deserto arábico, né? Deserto líbico e o Vale do Rio Nilo. Ele atravessa toda essa região aqui da África. Temos aqui a imagem também de barcos, né? Passando uma parte do Rio Nilo. Vamos lá, Rio Congo. Então, o Rio Congo é outro rio importante para o continente africano, principalmente os países que são banhados pelo rio. Rio Congo, também conhecido como Rio Zaire, nome local, é o segundo maior rio da África, é o sétimo do mundo, com um volume total de 4.700 quilômetros, que é esse percurso desse rio. É o primeiro da África e o segundo no mundo em volume de água, então a capacidade de água que esse rio tem. Chegando a debitar água ele é tão importante que toda aquela região da África necessita do Rio Congo, da agricultura. Então, um rio onde a mineração é muito forte nesses países ali como Angola, Congo, são países ali próximos onde que utiliza-se as águas do rio para abastecer toda a população e também para fazer a mineração. Temos aqui a imagem do Rio Congo. Então, aqui temos aqui a imagem provavelmente, do vilarejo que mora próximo às margens do Rio Congo, onde pescadores estão utilizando-se o rio para sua sobrevivência. Muito comum naquela região dos países ali que precisam do rio como subsistência. Temos aqui a tipo de vegetação que nós temos no continente africano. Temos ali a floresta equatorial, floresta tropical úmida, a verdinho mais claro. Temos a savana, a parte mais amarela do nosso mapa. Estepes, deserto, vegetação mediterrânea e vegetação de montanha. São um tipo de vegetação que nós temos no continente africano. Vamos lá, savanas.
Temos aqui a imagem das savanas. Savana é uma região plana, cuja vegetação predominante são as plantas gramíneas, né, o tipo de vegetação, tipo de plantas que nós temos nessa região, com árvores esparsas e arbustos isolados, né, um mais longe do outro, né, não muito próximo, ou em pequenos grupos, muito comum nas savanas africanas. Vamos lá, temos estepes, né? Então, em geografia física e botânica, estepe é uma formação vegetal de planície com poucas árvores, composta por herbáceas e pequenos bosques, né? Similar à pradaria. Embora esse último tipo de planície ele ocorre em climas mais úmidos, contém uma grande espécie de gramínea, mais altas em relação às estepes. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, então tem um contexto diferente do estepe para o outro. Temos aqui o deserto, né? Muito comum naquela região ali do norte da África, conhecido como África Branca. Então, o deserto, em geografia, é uma região que recebe poucas precipitações pluviométricas, né? Quase não tem chuva, quase não existe naquelas regiões. Muitos desertos têm um índice pluviométrico anual abaixo de 400 milímetros, né, de chuva anualmente. Como consequência, são quentes e áridos. O deserto tem a reputação de ser incapaz de sustentar pouca vida, assim como a Antártida. E é bem interessante que a poeira do deserto ele chega aqui na nosso continente americano. Ele abastece principalmente a nossa floresta amazônica. Então a nossa floresta amazônica depende dos minerais que vêm do deserto. Então o deserto é muito importante para o nosso planeta. Temos aqui a floresta úmida, então conhecida como floresta tropical. A floresta úmida ela também são chamadas de floresta pluvial, tropical ou floresta úmida, em virtude do elevado índice pluviométrico das regiões onde se encontram. Então, na África também temos essa floresta úmida. Recebe essa denominação porque estão localizados entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Como temos aqui na América Latina, temos também no continente africano. Então, floresta úmida temos nas duas partes do nosso planeta, como no continente americano, como no continente africano, e um pouquinho da Ásia também. Vegetação de montanha, muito comum ali em alguns países ali não somente da Europa, como da Ásia, temos na América também, e temos na África também, chamada-se vegetação de montanha, uma parte bem pequena. Então, as árvores são de pequeno porte, tem o caule forte, vegetação de montanha, como o próprio nome diz, né? Vive numa montanha, então ela está localizada próximo das montanhas, até em cima da montanha, né? Em volta. Então, a floresta de vegetação de montanha ela faz o entorno de uma montanha. Comum em pontos elevados. Então, dando exemplo aqui, os Andes, aqui na América do Sul, próximo do Chile, o Himalaia, temos, entre outras regiões montanhosas, a vegetação é pouco diversificada, visto que o clima não é propício para o seu desenvolvimento. É um clima muito frio, né? Tendência, quanto mais você sobe a altitude, menor a temperatura. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Tenha uma boa aula a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. E fiquem com Deus, claro.